Saudações compartilhando, meu nome é Alex Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, caminhando aí para os 400 vídeos da Palavra de Deus, 2 anos, né, vamos fazer o nosso blog. Que Deus dê forças aí pra gente, porque as situações difíceis vêm, né, os problemas vêm, as dificuldades vêm, como Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas também a palavra não passará, né? Bem, estamos aí na último vídeo, né, que a gente fez, Testemunhas de Jeová, Mentira, parte 3. Você pode estar acessando o nosso blog, a sua praçaigreja.blogspot.com. E vê, gente, que, olha, eu nunca vi tanta besteira, né, quando se trata das coisas de Deus num lugar só. A mentira que tornou Deus cruel, né? Nessa última parte desse tema, né, mentiras que afastam as pessoas de Deus, na sentinela do dia 1º de novembro de 2013, da Testemunhas de Jeová, sentinela, essa capa aqui, ó. Bem, jogo fora, rasgo, passa um aviãozinho, ou sei lá o que você pode usar de papel aqui, né? Porque a palavra de Deus não está nisso, né? Você pode estar acompanhando os nossos vídeos. Mas nós vamos ler esse último trecho na mentira que tornou Deus cruel. Vamos lá. O que muitos acreditam? As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente e após a morte ao inferno, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Alguns líderes religiosos dizem que o inferno é um estado de total isolamento e separação de Deus. O que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, a Testemunha de Jeová, né? Claro, né, gente? Não são as pessoas que estão ali aprendendo, são pessoas, os líderes, né? Da Testemunha de Jeová, que eles criam essas sentinelas para manipular o povo numa cegueira espiritual muito grande, porque eles colocam um título, né? Tipo, títulos, um versículo, que não tem nada a ver. Se você for ler mesmo, o texto inteiro, né, eles usam versículos isolados para levar o povo ao engano. O que a Bíblia diz? A alma que pecar, ela é que morrerá. Ezequiel 18:4. Os mortos não estão se tornam absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Se a alma morre e está inconsciente, como ela poderia sofrer no fogo eterno? Ou mesmo sentir a dor de ficar separado de Deus para sempre. Traduzam aqui até um trecho aqui, Eclesiastes 9:5. Olha o que diz aqui, ó. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, por que, gente? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos sabem, porque está dizendo na matéria, né, da carne, é isso, entendeu? Não é que o morto não vai sentir nada, sabe? Tipo, sabe, é uma coisa assim muito idiota que a gente está vendo. Ó, Ezequiel, né, ele usou aqui, os mortos não, né, que não sentem nada, a alma que pecar, ela é que morrerá, né? Então vamos lá. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus se refere, gente, nesse texto, né, diz que a responsabilidade é pessoal, Deus está se referindo na alma aqui como pessoas, né? Então ele diz assim, que se o pai fizer coisas boas, né, ele não morrerá, né? E o filho dele, ele fizer coisas ruins, ele morrerá. E se esse filho tiver um filho e ele vê a maldade do pai e ele fizer coisas boas, ele não morrerá, ele não pagará pelo pecado do pai dele. Então, Deus, de maneira nenhuma, aqui na palavra dele, está dizendo que a alma vai morrer. Então, se ela morrer, ela não vai sentir nada. Então, ela não haverá um castigo. Então, não haverá nada.
Porque ela, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a alma morre, ela não vai sentir nada. Como que ela vai sentir uma dor eterna? Então, ele quer dizer o quê? Que a alma vai sofrer se ela vai morrer. Então, se a alma morre, quer dizer o quê? Que ela não pode sentir dor porque ela morreu. Só que a alma não é carne, gente. Né? Aqui, quando Deus está falando, ele está falando do ser humano. A alma que pecar, essa morrerá, se referindo às pessoas. E, no caso, aqui, na livro das Sentinelas, elas querem fazer você entender que a sua alma ela vai morrer, né? E aí você não vai sentir mais dor porque ela morreu. Mas, veja bem, a Bíblia, em hebraico, o grego traduzido inferno, se refere à sepultura comum da humanidade. Por exemplo, falando de Jesus, uma profecia bíblica: tu não me abandonarás no sepulcro, no inferno. Versão Antônio Pereira de Figueiredo. Atos 2, nova versão internacional. É óbvio que Jesus não estava em um lugar de tormento ou alienado de Deus, mas em uma sepultura. Lendo aqui em Ezequiel, diz assim, ó. Aqui, ó. 18, 24. Mas, se desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Você vê aqui que em Ezequiel, Deus está deixando claro, né? Que ele está se referindo à pessoa. Só que ele diz, a alma que pecar, só morrerá. Porque é assim que Deus vê a gente. Jesus disse assim que a carne, né? Não serve para nada, né? Então, para que você entender que Deus não vê como vê o homem, né? E se ele se referiu à alma, são as pessoas. É como, hoje eu vou sair para ganhar almas para o reino de Deus, né? Evangelizar, que a gente fala. Eu não vou sair com uma arma matando todo mundo para a alma subir para o céu. Eu vou evangelizar as pessoas, falar de Jesus, falar da salvação, para que as pessoas venham aceitar Jesus e que eu ganhe uma alma, né? Pro reino de Deus, né? Agora, se for ver pelo texto aqui que essas pessoas colocam aqui, então eu deveria sair com uma metralhadora, matar aí umas 30 pessoas e falar, vem 30 almas hoje pro reino de Deus, né? Então, não vamos ser idiotas, gente, não vamos ser estúpidos, não vamos ser cretinos, não vamos ser tapados, porque Deus, sabe, ele já enviou Jesus falou, se o Filho, né, libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, sabe, tipo, as pessoas querem enganar as pessoas, levando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, sabe, dizendo assim que, olha, a alma morre, então, ela não sente dor. E como que ela vai ser afastada de Deus? Porque nós sabemos que os nossos pecados afastam, sim, né, a gente de Deus. Eles fazem separação entre o homem e Deus, né? Mas as pessoas, elas querem aí fingir, né? Que não, né? Querem fingir, levar você ao engano, né? Dizendo para você que não tem problema, não tem problema errar, não tem problema separar e casar com outro, não tem problema viver numa vida errada, não tem problema fazer vários tipos de coisa, mas isso separa o homem de Deus. Eu vou mostrar aqui na palavra aqui. Isaías 59, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouçam. Não vos ouçam. Então há sim uma separação. E se a pessoa morrer na iniquidade, ela gera sim uma separação entre ela e Deus. Então como que uma pessoa diz aqui, né, que, aí o que acontece, ó.
vamos ver. Por que isso é importante? A crueldade não nos atrai a Deus, mas nos afasta dele. Bem, o que as pessoas querem levar? Né? Dizendo assim que Deus é bonzinho, né? Deus é amor, que ele não é justo, ele é injusto, porque a pessoa vai lá e erra gravemente, né? Deus fala várias vezes que ele castigará com vara, que ele, sabe, espalhará, levantará inimigos para a vida da pessoa, sabe? E a pessoa só está recebendo aquilo que a Bíblia fala, né? O homem vai colher aquilo que ele plantar, ou seja, Deus já escreveu a palavra dele eternamente. Então, nós que estamos vivendo no mundo e conhecemos a palavra de Deus, estamos vivendo conforme a palavra de Deus, conhecemos a Deus, se a gente se desviar, a palavra de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Ou seja, a palavra de quem? De Deus, que já foi escrita, que já foi pronunciada, que Deus jurou velar pela palavra dele. Ou seja, então a palavra de Deus ela começa a executar juízo na minha vida, na sua vida, e não há como escapar. Aí as pessoas falam, mas Deus é cruel, Deus é muito mal, Deus, que nem Apocalipse fala claramente as coisas que hão de acontecer sobre a terra, a ira de Deus vai se levantar, e as pessoas não estão, né? E como as testemunhas de Jeová, né? Elas não querem saber. Aí lá, quase na metade do Apocalipse, diz o que as pessoas ainda vão blasfemar, porque os cálices, as taças da ira do Senhor, elas vão se derramar sobre a terra, as pessoas não vão aguentar, né? Então elas vão passar pela tortura, pela angústia, e elas vão blasfemar, porque vai fazer o quê? Então, aí Deus cruel. Não. Aí diz o quê? Que isso afasta as pessoas de Deus. Não, Deus já deixou de falar. Ou vocês seguem os meus mandamentos, ou haverá castigos. Essa é a palavra de Deus. Existem algumas palavras aqui que eu separei. Gênesis 3, né? Vamos tentar ler rápido, para não estender muito esse vídeo. Gênesis 3, 9, 10 e 11. Olha só, diz aqui, ó. 3. E chamou o Senhor Deus a Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse? Ele temeu, né? E ele se escondeu. Agora você abre aí, em Neemias. As pessoas, gente, elas têm fugido, né, de viver a palavra, então cometem erros, pecam gravemente, contra Deus, porque Deus é bom, eu vou ali fazer trela a palavra, eles mentem conscientemente, já premeditando, não, vai lá e fala isso. Eu quero que você entenda uma coisa, se você acabar pecando, como Jesus fala, e se por acaso, e se pecarmos, né? Temos um advogado, que é Jesus Cristo e tal, mas e se pecarmos, agora você premeditar, como fez Caim, né? A morte de Abel, você já está aí para receber o seu castigo da desobediência. E disse aqui, ó, Neemias 1, 5, ele disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Então, o fato, né, das pessoas fugirem, né, de ver Deus na forma de temê-lo, né, que é ter medo, né? Uma vez eu vi uma missionária, era missionária, ela dizendo assim, olha gente, temer a Deus não é ter medo, mas temer, a tradução, né, é ter medo. Temer a Deus, né, você está ali, sabe, vigiando o seu caminho, sabe, você está vigilante nas suas atitudes, você está aí prestando atenção para que você não venha a errar gravemente com Deus. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas, por aí, olha nos trechos, né, para que você venha estar esperto, né, gente, porque
A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, né? E se você ficar achando assim, não vai acontecer nada, não, Deus é bonzinho, Deus não vai deixar acontecer nada na minha vida se eu fizer isso. Não, você irá receber da parte de Deus o seu castigo. Não vem achando que você vai, vamos supor, cometer um adultério, você vai pular cerca, você vai roubar, matar, não vai ser uma pessoa decente, ainda servir a Deus e achar que vai ficar tudo por isso mesmo, né? Isso aí é impossível, né? Ó, 1 Crônicas 7, né? 1 Crônicas 21, do 7 ao 15. Vou ler bem rapidinho. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora, se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente, e falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi, ele disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, da espada, ou os teus inimigos te alcancem, ou 3 dias a espada do Senhor. Isto que a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Depois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou? Então disse Davi a Gade: estou com grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo ele, né, o Senhor viu e se arrependeu daquele mal. E disse o anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira. Então você vê que Deus, neste momento aqui, gente, ele se arrependeu daquele mal. Vamos ler mais adiante? 2 Samuel. Mais adiante não, voltando, né? 2 Samuel. 2 Samuel 12. Vamos lá. 11, 12 e o 15. Vamos lá. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Quem falou isso foi Deus para Davi, porque Davi cometeu adultério e homicídio, e Deus falou: já que você fez isso, então, diz assim, ele levantou um mal, né, na casa de Davi contra ele, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo. Então Deus falou: tirarei as suas mulheres. Deus disse isso, gente, e darei ao seu próximo. E eles se deitarão com ela perante os olhos de todas as pessoas. E diz mais aqui no versículo 15: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente, e depois a criança foi e morreu. Tá, irmão Alex, por que você está lendo isso de Deus? Por que você está lendo isso de Deus, irmão Alex? É para mostrar para vocês, não que Deus é mau, que conforme aquilo que você faz, você vai receber da parte de Deus. Quem não lê aí Deuteronômio 28, os castigos da desobediência, né, vivem, por isso que existem muitos maus servos, maus pastores, maus, tudo que você pode imaginar, maus membros, porque as pessoas, elas não estão levando as coisas de Deus a sério, a palavra de Deus a sério, porque Deus, gente, não aceita brincadeira. Então, gente, Deus, ele vai executar a palavra dele, e ele é poderoso executando a palavra dele. Eu quero ver quem é, eu não sei o nome dessa pessoa que escreveu essa matéria na revista, idiota, né, uma idiota, acho que é uma mulher, é uma idiota, porque quem é que vai livrar na hora que Deus for executar a palavra dele? E a pessoa falar assim: não, gente, a alma morre, então ela vai ficar sem sentir dor, então não tem castigo eterno, né?
sendo que não é isso que diz a palavra de Deus, né? Vamos ler aqui, Ezequiel 5, leia Apocalipse, leia Deuteronômio 28, não se enganem, vamos lá, Ezequiel 5, 13, 14, 15, 16 e 17. Ezequiel 5, 13, 14. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor, e te porei em assolação, e como a vergonha entre as nações que estão em redor de você, aos olhos de todos os que passarem. E a vergonha e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, e em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. E quando eu enviar as terríveis flechas de fome contra eles, para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e más bestas que te desfinharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, eu, o Senhor, falei. Olha só, gente. Tem mais ainda. Você pode ler. Pessoas que acham, né, que Deus não vai fazer nada, porque Ele é bonzinho. A pessoa fala assim, não, Deus é bonzinho. Deus é bom, gente. Mas Ele é justo. E Ele vai fazer cumprir a palavra dele. Quando estava falando sobre o Apocalipse, uma menina falou assim, não, Deus não vai fazer isso não, porque Deus é bom. Né? E as pessoas acham que vão ficar vivendo de qualquer maneira, vão separar e casar de novo, vão fazer tudo de qualquer jeito, sabe? Então, se houver, gente, sabe? E se pecarmos, né? Temos um advogado, mas a premeditar o pecado, isto é grave, isso aí separa o homem de Deus. Diz mais aqui, Ezequiel 14, 12 e 13, diz assim, ó. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homem e animal. Olha só. Vamos lá. Ezequiel 24, do 15 ao 18. Ezequiel 24... do 15 ao 18, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentará, nem chorará, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata os teus turbantes e mete nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerá. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Olha só. Quem falou isso aqui foi o Senhor. Então as pessoas estão aí vivendo um evangelho, né, mentiroso. Né, já eu vou ler aqui a parte da tormenta eterna. Então as pessoas estão acreditando em contos de fada, mentiras, né, das testemunhas de Jeová, das sentinelas que não são atalaias de maneira nenhuma, estão enganando o povo, levando o povo a viver o erro, viver o engano, viverem vidas erradas, não se santificando, não se santificam. Eles acham que apenas basta conhecer o nome de Jeová e só ler, né, só conhecimento, estão só lendo, mas não fazem a vontade de Deus. Isso não livrará ninguém, né? Não livrará ninguém. Tem que se voltar para Deus, cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso é que vai manter as pessoas livres da tormenta, livres da palavra, né, que é contra, né, que são os castigos. As pessoas não estão se dando conta disso.
Vamos terminar aqui de ler, né? Aprendi, né? Aprendi a doutrina do inferno de fogo quando era pequena. Eu ficava tão apavorada que não conseguia imaginar Deus como alguém bom. Eu achava que ele era bravo e intolerante. Os claros ensinamentos da Bíblia sobre o julgamento de Deus e as condições dos mortos mudaram de modo a encarar de Deus. Ela diz: eu me sinto livre. Um grande peso foi tirado de mim. Hoje tenho certeza de que Deus nos ama, quer o melhor para nós, e eu posso amá-lo. Ele é como um pai que segura a mão do filho que quer o melhor. Sim, gente, Deus, temos que entender que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é justo. Então, o julgamento, a justiça de Deus é que trará para você grandes e terríveis castigos preparados, maldições que nem escritas estão aqui neste livro, que é a Bíblia Sagrada, estão preparadas para a sua vida se você se desviar. Então, não vamos dever um faz de contas. Muitas pessoas estão com as vidas destruídas, acabadas, derrotadas, estão aí vivendo de miséria, né? Estão aí padecendo, né? Mas não dão o braço a torcer, estão preparando aí, esperando um planeta que vai se transformar num paraíso, né? Passarão os céus e a terra. As pessoas estão enganadas, né? Estão sendo enganadas, estão se enganando. Posso amá-lo como pai e tal. Muitas pessoas se tornam devotas por causa do medo do inferno, mas Deus não quer que você o sirva por medo. Claro que não. Tem que amá-lo, sim. Além disso, ao aprendermos que Deus não age injustamente, podemos confiar em seus julgamentos futuros serão sempre justos, como o amigo de Ló, Elias, não sei o que, podemos dizer com confiança. Logo estará, longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, e do Todo-Poderoso agir injustamente. Sim, mas Deus vai executar a palavra dele. E você pode ver em Apocalipse, vamos ler aqui. Todas as palavras que Jesus disse, ele falou que ele ouviu junto ao Pai, né? Então, vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu estou lendo em Mateus 25, do 31 ao 34, depois eu li o versículo 41 e agora eu vou ler o final. E irão estes para a tormenta eterna, mas os justos para a vida eterna. Então você pode ver que existe uma tormenta eterna preparada, né? Preparada. E quem é que vai preparar? Quem já preparou? Quem já preparou? Deus. Jesus estava lá, tudo foi feito, né? João fala, né, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito. Vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, gente, para falar a verdade, essa sentinela, ela não serve nem para limpar a bunda. A verdade é essa. Você pode rasgar, jogar fora, isso aí para Deus é maldito. Então, sabe, é uma coisa que você, né, tem que ler, procurar na Bíblia, né, e sabe, se desfazer, porque isso aqui é considerado maldito. É um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Bem, para finalizar, né, quero pedir desculpa aí para testemunho de Jeová, porque falei que não dava, né, nem para limpar a bunda com a sentinela. E acho que eu exagerei no meu comentário, porque
Mas limpar a bunda acho que dá assim, tá? Então você pode... Vai dar lá no banheiro, né? Caso numa emergência, uma dor de barriga. Dizer pra vocês, gente, que vamos prestar atenção na palavra de Deus. Vamos nos voltar para Deus. Não vamos nos voltar para doutrinas vãs, que não levam a nada, que só levam o homem a se afastar de Deus. Vamos prestar atenção, vamos observar os mandamentos, as escrituras. E essa sentinela é 1º de novembro de 2013, as mentiras que afastam as pessoas de Deus. Essa sentinela afasta as pessoas de Deus. Entrega essa palavra nas tuas mãos, que você possa meditar mais e mais na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.